Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Mindset 193, centésimo, nonagésimo, terceiro, o programa no ar, 4 anos, hoje com um tema que não quer calar, todo mundo está precisando, ainda mais a gente vai ver alguns indicadores importantes. Dinheiro sem segredos, estratégias práticas para transformar o seu futuro. Vou entrevistar a Débora Luft, que é pós-graduada em Planejamento de Finanças, Financeiro e Finanças Comportamentais pela PUC. Formada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhou em grandes empresas nas áreas de gestão e inovação e deixou o mundo corporativo para atuar como planejadora financeira pessoal e familiar e também empresarial agora, ajudando pessoas e famílias a se organizarem melhor. Além de outras coisas, ela é casada, né, com o nosso querido ADCiano também, e mãe da Helena e da Júlia. Ao vivo hoje transmitido para mais de 196 países pelo canal 160 e pelo PoeStream, né, de Porto Alegre para o mundo. PoeStream é uma emissora do grupo Fabiano F Brasil. Patrocínio Métodos Soluções de Engenharia e Promed Soluções em Saúde. Apoio Shopping Total, há mais de 20 anos presente a cada momento. Agora estamos com 2 estúdios aqui no Shopping Total. Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. Assine nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Direção-geral Fabiano Brasil, o fabuloso. Coordenação de jornalismo Tavson. Coordenação técnica o Flávio Mota e operação o Eduardo Azevedo. Siga o PoeStream na TV e nas redes sociais, clicando ali e acompanhando tudo. Débora, seja bem-vinda. Que bom, né? Eu tenho mais um casal de amigos, mas hoje estou falando contigo aqui e com um livro bacana. Parabéns, aí um compêndio, Obrigada. Vamos chamar assim. Como é que tu tá? E me conta o mindset, como é que tu pensa? Como é que se pensa uma engenheira química que está na área de finanças? Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sempre gosto muito da oportunidade de falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, né, são as finanças pessoais. E eu pensei, quando a gente falou de mindset, em falar sobre a parte comportamental das finanças, né? Porque quando a gente fala de finanças, o que todo mundo pensa? Em tabela, em cortar, em fazer conta. E isso é importante, isso faz parte, tá tudo certo, tem o seu momento de fazer isso, mas muito mais importante do que isso é o comportamento. Porque o que faz diferença, o que muda a nossa vida financeira, muito mais do que fazer uma planilha, anotar as coisas, é a maneira que a gente lida com o dinheiro. Então, esse é o ponto principal. Eu trouxe o livro porque o meu capítulo é sobre finanças comportamentais. Eu costumo dizer que quer me explicar comportamento, me explica com número. Quer me explicar número, me explica com comportamento. É um pouco isso. Gestão é uma ciência humana, só que ela é medida por uma ciência exata, o resultado. Exato. E número não tem sentimento, número tem comportamento. Agora, número gera um sentimento muito grande, e as pessoas saberem lidar com isso é engraçado. A gente que já está com uma certa idade presta consultoria, né? Tu vê empresas que começam a ficar olhando muito o financeiro, o cara fica louco, porque aquilo ali começa a angustiar e ele começa a tolir a criatividade ou a possibilidade. E no mundo dos negócios, né, Débora, só tem 3 coisas a fazer: ou tu aumenta o teu preço, ou aumenta a quantidade de clientes, ou tu baixa o custo. Não tem muita outra coisa a fazer. Mas me conta, me dá alguns dados e que tu teve uma mudança de mindset de carreira. Isso. Então conta um pouquinho porque é isso aí e me conta um pouquinho da tua origem, como é que era papai e mamãe, né? E como é que tu chegou ao maridão. Tá bom. Eu sou aqui de Porto Alegre mesmo, né? Fiz engenharia química com o Felipe, que é meu marido. E minha mãe professora da rede estadual, meu pai trabalhava com negócio, ele teve ferragem, ele foi representante comercial, enfim. Então, e nós somos 4 irmãos lá em casa, né? Eu e mais 3. Então, as coisas sempre foram muito justinhas em termos de... É verdade, é verdade. Eu não sei como é que eles conseguiam criar, né? Eu não sei como. Se a gente já sofre com 2 hoje... Era uma coisa impressionante. E me formei em engenharia química e comecei a trabalhar como engenharia química por muitos anos, em grandes indústrias aí. Tive as minhas filhas, né? Hoje estão com 14 e 16 anos, mas quando elas eram pequenininhas, quando elas tinham 4 e 2 anos ali, eu pensei que eu não queria mais aquilo para mim. Eu gostava do meu trabalho, era ótimo,
mas ele me exigia muito em termos de tempo, dedicação, viagens, principalmente. E é muito difícil, né? Quem tem, eu já teve crianças pequenas, sabe o quanto é difícil a gente viajar e deixar. A minha maiorzinha via minha mala assim, e ela já se agarrava e me dizia, mãe, não vai. E aí, aquela coisa sentimental. muito. E aí sentamos Deixa eu ir anotando algumas perguntas que eu vou fazendo alguns insights, tá? E pensamos, e eu pensei, não quero estar mais perto das minhas filhas, isso é muito importante para nós, né? É um valor importante para nós, a família, e a gente pensou juntos, né? E eu disse, eu vou mudar de carreira. E na época, aquilo que eu te contei, pensei em abrir uma franquia, né? Como eu não era empreendedora, não tinha muita noção de negócio, eu disse, vou abrir uma franquia porque aí eu pego um negócio já meio empacotado. Só que eu comecei a fazer as contas, pegava as DREs e conversava com os franqueadores, e aí eu via que eu tinha que colocar um caminhãozinho de dinheiro para tirar um determinado valor. E na época eu já estudava finanças pessoais, só que para nós, né? Fazia que uns eu vou investimentos fazer? ali, enfim. E aí eu olhava, nossa, mas eu tenho que botar tantos milhares de reais. Se eu investir esse dinheiro um pouco melhor, eu já entendi um pouco. Na época a renda fixa estava boa que nem hoje. Estava bombando. E eu disse, se eu investir bem esse dinheiro, eu já tiro quase esse valor sem fazer nada, sem trabalhar, sem arriscar todo esse meu capital, né? E aí, bom, eu vou encurtar a história, porque tem algumas coisas aí no meio, mas acabei fazendo essa transição de carreira, fiz vários cursos, inclusive após da PUC, e comecei a atender as pessoas para ajudar as pessoas, as famílias, a organizar melhor o seu dinheiro, enfim, tudo que o planejamento faz, né? Que o planejamento ele pode ser tão amplo quanto a gente quiser. Ele vai desde organizar as finanças do mês e eu fazer sobrar algum dinheiro, que às vezes o problema está aí. Às vezes eu preciso antes resolver uma situação de endividamento que se formou. Às vezes não, tem clientes que está tudo resolvido, tem uma sobra mensal, mas não sabe investir, não sabe escolher, não consegue pensar muito para frente, para o futuro, não sabe muito bem o que fazer com aquilo. A gente começa a organizar objetivos, às vezes até a aposentadoria. Então, assim, é um espectro grande que se pode trabalhar aí, né? Débora, vou pegar alguns ganchos, tá? Primeira questão da mulher e o trabalho. Tu sabe que isso me marcou muito, porque na consultoria tu tem fases, né, de consultoria. E tu tem que reinventar sempre os negócios. Sim. Eu estou já, eu acho que na quinta, sexta fase da consultoria da Celcom, minha consultoria. E teve uma época que eu tinha uma sócia, a Beatriz, e eu cobrava dela uma série de coisas, né? E ela começou a dizer para mim justamente isso: Chico, eu estou com um problema em casa, eu preciso dar atenção à minha casa. E eu cobrava, não, tu tem que ir lá visitar. Nós estávamos com um cliente, com o Itaú, nós chegamos a botar 1.200 pessoas no Itaú por ano, ou seja, 100 pessoas por mês. E eu dizia, não, mas tu tem que visitar em São Paulo e tal. Eu disse, mas para mim é ruim sair, aquele negócio todo. Até que eu tive que mudar meu mindset, assim, tá bom, então por que o outro não vai, ou por que eu não vou, que eu tenho mais flexibilidade? E é simplesmente tu tirar um preconceito em cima disso. Porque todo mundo tem o seu momento, e não é só a mulher, mas a mulher tem mais. Porque a mulher vem de uma série de atividades extra que hoje o homem está muito mais participativo nessa relação. Sim, mas a maternidade ainda é não tem como escapar. Quer dizer, feminino, a criança, né, quer a teta e a mãe, não adianta ainda comida, né? Uhum. Então isso foi uma das coisas que eu mudei meu mindset, porque eu faço nos cursos de pós-graduação que eu dou, eu sempre faço os meus alunos pesquisarem tendências. E essas tendências já vinham aparecendo já em 2013, 2012, falando sobre isso, tá? A outra coisa é justamente essa questão da carreira, né? Eu fiz um evento, a Azul, Linhas Aéreas Azul é meu cliente, e eu fiz um evento da Azul Cargo, que o mote do evento era: aqui não tem crise, tem carga. Era o nome. E eu tinha que convencer que o negócio era bom para os representantes. E eu convenci tanto que eu me convenci. E abri 3 franquias da Azul Cargo. E foi muito interessante, porque o meu mindset eu dividi: um vai ser o meu sócio capitalista, o outro vai ser o sócio operacional, e eu entro como sócio comercial e que trouxe o negócio. Tendo 3, eu tenho uma, que fico só nisso aí. Mas isso dá uma confusão e muitas vezes é mais vantagem para o franqueador do que para a franquia. Ou muito, é engraçado que tu tem as multimarcas, ou tu tem que, às vezes, prostituir o teu próprio negócio do qual tu fez. Isso mexe com os teus valores. Então, tu tem uma bandeira de uma loja, mas às vezes aquela marca não sustenta a loja. Aí tu tem que botar multimarcas, e aí a loja tem que concordar com isso, né? Muitas vezes a franquia de comida é mais difícil,
mas daqui a pouco eu posso ter uma comida que eu coloco junto no cardápio. Então são questões muito difíceis, mas que são alternativas que precisam ser muito bem estudadas para quem quer apostar, porque às vezes a pessoa que tem uma alta renda, ela tem uma pessoa na família que não consegue se colocar no ambiente de trabalho. E às vezes uma opção é uma franquia, mas aquilo tem uma limitação e tem uma responsabilidade grande. O que ocasionou? A grande sacada disso, para mim, foi que o meu filho, que estava fazendo psicologia, né, hoje ele é um cientista, tá, doutorado em neurociência, na medicina pediatra, ele era muito introvertido. E serviu para ele se destravar. Né? Então ele conta para mim, pai, hoje a cicatriz já está curada, mas para mim doeu muito, mas agora eu sei como foi importante aquilo que a gente vivenciou. Pelo menos estava num ambiente controlado do meu lado, mas no final era eu que tinha que carregar as caixas e fazer aeroporto, e aí quase me matei nesse negócio aí, mas tudo bem. Vamos lá. Querida, me dá algumas... então tu estava falando, já falou da família, aquela coisa toda, da mudança... E me dá alguns números que tu colocou muito bem no briefing aqui. Sim. Vamos lá. Aquilo que tu falaste bem no início, né? Que a empresa ou aumenta a receita ou diminui o custo, enfim. Nas famílias e para as pessoas é muito parecido, né? Os números não mentem, eu digo, os números não mentem. Ou a gente aumenta as entradas ou diminui as saídas. Isso parece simples, não parece simples, né? É só gastar menos do que eu ganho. A receita é muito... simplista até, mas por que é tão difícil? Porque a gente não é robô, né? A gente é humano, eu costumo dizer, a gente tem emoção, a gente... a vontade é ilimitada, mas a produção é limitada. Exatamente. E aí dá um crash. E quando a gente olha para os números, Brasil, aqueles números que eu te mostrei, são números que mostram assim como as pessoas realmente têm essa dificuldade, né? A gente tem aí o número de inadimplência mais eu achei baixo, no Rio Grande do Sul é maior. No Rio Grande do Sul é maior. 28% das famílias brasileiras estão inadimplentes, ou seja, já tem dívida e não estão pagando. E não estão conseguindo pagar. Aqui beirou os 40%, eu não lembro agora exato o último número, mas está muito alto. E tem ali, metade das famílias dizem, eu gasto mais do que eu ganho, eu não consigo guardar nada. Isso tudo causa um estresse e as pessoas acabam tomando decisões, às vezes, até piores por conta disso, né? Por conta dessa situação. É verdade. E aí bagunça tudo, a gente tem que se controlar muito o mindset. Eu estou vivendo um pouco esse momento, né? Porque tu tem uma quantidade de produção, o Rio Grande do Sul, eu estou atendendo clientes no Nordeste, no Piauí, lá está com mais receita do que aqui. E aqui tu tem uma saturação de pessoas fazendo as mesmas coisas, com empresas que estão mais de dificuldade. Então, ou seja, eu tenho que me sacrificar, né? E acho engraçado. Fui para o Nordeste aproveitar, né? Não, eu fiquei 2 dias sem dormir para viajar para o Nordeste, para trabalhar lá, para voltar. Mas o pessoal acha que eu fui curtindo o Nordeste, né? Na verdade, eu fui para o sertão, né? Mas tudo bem. E a concorrência está chegando lá, o pessoal está bem preocupado com esse tipo de situação. Mas eu concordo contigo, isso começa a bagunçar. E aí, esses dias até tive uma DR com a Márcia, minha esposa, que é assistente social, né? Eu digo, tu viu que qualquer coisa tu reclama, se eu estou preocupado, com o que é justamente com as questões financeiras. Eu digo, tá, mas tu viu que tu está transferindo? A pessoa transfere muito comportamentalmente? Com certeza. Na verdade, o estresse financeiro, ele afeta várias outras áreas, né? Saúde física, saúde mental, enfim. Acabei de dar uma palestra semana passada, no Setembro Amarelo, sobre isso, porque a saúde financeira, né, o bem-estar financeiro, ele não é a causa, né, não é o que vai resolver a vida, mas ele serve como uma rede de proteção, vamos dizer assim. Quando a pessoa já tem outros problemas, se essa questão financeira está bem resolvida, a pessoa consegue, ela percebe, eu tenho controle sobre alguma coisa, eu tenho onde mexer na minha vida, e isso afeta, inclusive, saúde mental. Mas eu queria voltar um pouquinho e comentar dessa questão, né, desses níveis de endividamento e de inadimplência e tudo. Claro, as coisas estão caras, as pessoas estão ganhando pouco, mas eu gosto de pensar, de voltar um pouquinho atrás e pensar de onde vem esse comportamento do brasileiro, né? A gente adora fazer uma parcela, historicamente um pouquinho. A gente estava falando aqui antes de começar sobre a inflação, né? Na época nós chegamos a pegar os nossos pais muito mais, a época lá de hiperinflação, antes do Plano Real, antes de 94, né? E eu brinco, eu falo para as pessoas, tem na casa da tua mãe, na tua avó, tem um freezer vertical em casa?
E a pessoa diz, tem, né? Para que tem aquilo? Porque na época, recebia o salário correndo comprar carne, enchia, né? Enchia o Estocar freezer, alimentos, estocava guardava. alimento. E isso vem da época da guerra, né? Azeite, açúcar. Sim, Tu tinha a sim, tua mas na despensa em época da casa. inflação, né? Porque se deixasse para comprar semana que vem, já tá mais caro, não, tá mais caro. O dinheiro derretia na mão, né? Perfeito. Então ficou essa questão, e nós somos influenciados por tudo que a gente vive, todo o nosso contexto, e o contexto das nossas famílias, dos nossos pais, mesmo que a gente não tenha recebido uma educação financeira propriamente dita, a gente é influenciado de alguma maneira. Sim, concordo Então, contigo. naquela época, tinha essa questão da hiperinflação, então tinha que gastar o dinheiro rápido, não tinha muito acesso a crédito, certo? E eu digo que a parte de marketing, de propaganda era bem limitada, né? Era jornal, revista, TV. Não era esse bombardeio. Como é que está o contexto hoje? Hoje está tudo muito diferente. A gente tem uma economia muito mais estável, tem inflação, mas está controlada, né? Há 30 anos aí a gente tem uma economia estabilizada, Sim, né? A gente teve acesso ao crédito, muito mais sim. fácil desde então, um crédito fácil, mas muito caro, e um bombardeio De oferta. de oferta, né? Hoje a propaganda está na nossa mão o tempo inteiro, a gente é bombardeado o tempo inteiro pelas ofertas de marketing, de vendas, né? Imagina tudo, eu digo que tudo isso conspira contra as nossas finanças pessoais, porque pensa bem, todo esse estímulo ao consumo, ao ter, né? O Sim. crédito fácil, porém caro, e aí as pessoas fazem as parcelas, a gente adora uma parcela, todo mundo adora uma parcela. A pessoa às vezes nem olha o preço final, ela só olha se a parcela cabe no meu bolso. E a parcela cabe. Só que aí, no outro mês, ele compra outra coisa, a parcela cabe. Quando a gente vê, às vezes o cartão começa o mês e já tem aquele 1 de 10, 3 de 5, sabe? Aquele monte de parcela. Nem gastei nada esse mês ainda e estou atolada aqui de parcela. Isso é uma coisa que é uma bola de neve que envolve muitas pessoas. E isso é o que eu digo, isso não tem a ver com fazer conta, isso tem a ver com comportamento. E o mais maluco, né? Como as crianças dizem, eu estou sem dinheiro, usa o cartão. As crianças falam, não, hoje a gente não diz, não, passa o cartão, passa o cartão. Faz um Pix. Faz um Pix, pô, é fácil. E não sabe que tem que ter uma origem, né? É o comportamento disso, e muitas vezes tu não sabe dizer não, né? Eu acho que aqui entra. Eu tomei uma decisão, que foi de uma consultora, né? E disse assim: corta o teu cheque especial e corta teu cartão de crédito. Tenta viver sem isso, né? E eu consegui. E sabe por que funciona? Eu gosto muito da parte de psicologia financeira. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que planejamento financeiro tem muito mais a ver com psicologia do que com conta, sabe? Do que com planilha. Porque tem um conceito na psicologia financeira chamado dor do pagamento, tá? E que é a dor que a gente sente. Por exemplo, a dor de pagamento é maior se eu pago uma coisa em dinheiro do que se eu passo o cartão. É mais dolorido fazer um Pix e eu ver o meu saldo diminuir ali na hora do que passar um cartão. E agora a gente nem... Sim, eu tá dentro do limite. Assim, só passa e parece que a gente vai pagar aquilo algum dia. Claro que, olha, pensa bem, racionalmente a gente sabe, a conta é nossa, eu tenho que somar e tudo mais. Mas emocionalmente é muito mais fácil gastar no cartão. E é muito mais fácil parcelar do que pagar à vista. Né? Vai lá fazer uma compra maior, vai pagar à vista, a pessoa fica, parcelando. Só que, na verdade, eu só estou fazendo uma dívida para o meu eu do futuro. Toda vez que eu compro agora para pagar depois, eu estou deixando o meu eu do futuro numa enrascada, né? Ou, para quem está com dívida agora, o eu do passado não pensou muito nisso, pensou que o meu eu do futuro se vira, ele vai dar tudo certo, ele vai resolver para mim. Nós somos intrinsecamente muito otimistas, como seres humanos. Então, essa emoção que nos atrapalha, às vezes, na hora de fazer um bom controle. Por isso que a consultora disse, tira o cartão, porque é muito mais fácil fazer o controle sem essas artimanhas que a nossa mente sabe usar muito bem, a nossa emoção sabe usar. Quem nunca falou, né, Francisco? Quem nunca falou, isso aqui é só uma vez na vida, eu trabalho tanto, eu mereço, como justificativa para uma compra que às vezes a gente sabe que não devia estar fazendo, sabe? Um gasto eu gostei, que a gente sabe, eu gostei né? também de um assunto que tu botou aqui,
porque eu sou presidente da Pacto Porto Alegre, tá? Que são os dependentes químicos. E tu colocou que um dos motivos que acabam prejudicando é o alcoolismo, o tabagismo e distúrbios alimentares. Ou seja, a falta de dinheiro aumenta a minha ansiedade, que aumenta meu consumo de tabaco e de álcool, o que acaba me prejudicando o meu desempenho. Ou seja, em algum momento tu vai ter que cortar esse ciclo. E aí eu quero ver tu conseguir cortar esse ciclo para conseguir se reerguer, né? E isso tu vai ter dor física, tu vai ter sintomas físicos, né? Claro. E é por isso que é tão difícil que tanta gente não consegue fazer sozinho. E aí que entra, né, o meu trabalho, o trabalho dos planejadores financeiros de ajudar as pessoas, porque não é só colocar os números numa planilha, isso qualquer baixa na internet ali faz uma planilha, como é que dizem? Papel aceita tudo, né? Papel o Excel aceita tudo. É. O difícil é mostrar para a pessoa o que ela precisa mudar no dia a dia dela, nos hábitos dela, na forma de lidar com o dinheiro. E os hábitos são poderosos nesse sentido. É o poder do hábito, tá aí no livro. O poder do hábito, eles são muito poderosos na parte financeira também. Eu costumo dizer que, como é que é, o teu cérebro é uma máquina de repetição. Repete até virar hábito e hábito vira vício, né? E para tu tirar um vício, aí é mais doloroso, preciso de ajuda de alguém. Eu acho que tu coloca tudo, porque eu não noto o meu vício, né? O chato não sabe que é chato, né? O que tem bafo não sente seu bafo. É uma coisa engraçada, tu não nota o teu próprio defeito. E aí que tu precisa. Mais alguns números aqui, pessoal. 60%, 63% das famílias brasileiras, tá? Isso aqui é de 2025, os dados, que é sempre importante, tá? Pesquisa endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC CNC 2025, raio-x da saúde financeira dos brasileiros, Catu 11 2024, tá? São as referências desses dados. Então, 63% não tem reserva financeira, 51% gasta mais do que ganha, cansaço, insônia, depressão e hipertensão, tá? 99% relata algum nível de estresse financeiro. Então, 99% das pessoas... 1% diz finanças não é um problema para mim. 1%. É uma coisa interessante que eu trabalho com uma metodologia chamada Strategy, que eu até posso te apresentar depois. E tu tem várias categorias de situações que te levam ao estresse, né? E eu concordo contigo, não teve nenhuma pessoa que eu já apliquei esse método que não diz que financeiro não é estresse. Mas pode ser casamento, pode ser morte, pode ser segurança, tem várias outras coisas que trazem estresse. Mas todas, quando eu peço para elencar 4, o financeiro em todos vem. Tem uma pesquisa bem recente, não está aqui, mas... Eu vou passar aqui para a gente poder postar esses dois... Tem uma pesquisa bem recente, onde foi colocado para a pessoa dizer qual desses assuntos te causa mais preocupação. E aí tinha que escolher um só, entre vários, tá? Metade das pessoas falou dinheiro, veio muito mais, antes de família, política, segurança, violência, enfim, outras questões. Então, realmente, dinheiro é uma questão que causa estresse em muita gente, claro, porque dinheiro faz parte da vida da gente, né? É um assunto meio tabu, as pessoas não gostam muito de falar, mas na verdade deveria ser um assunto muito natural, porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar, a gente entra, né, começa uma carreira, tem que lidar com dinheiro, tendo aprendido ou não, né? Não, e aí vem, né, eu conto isso, relato muitas vezes quando eu falo sobre isso, os antigos tinham uma sabedoria financeira muito mais grande, ou seja, eles não te davam arrego, né? Vinha uma visita em casa, tu não vai me comer, primeiro são as visitas, porque isso aqui pode não dar para todo mundo. Então eles tinham uma noção e um pragmatismo nessa questão por causa da carência. Mas eu concordo contigo, a partir dos anos 60, dos anos 70, veio um excesso de crédito. E hoje está muito exacerbado isso, né? De que tudo é normal, nada é excesso, parece, né? Sim. E na verdade não, a nossa renda não cresceu nessa proporção, então não posso
querer todas as coisas ao mesmo tempo. A vida adulta é assim, né? A gente tem que fazer escolhas. E essa geração assim mais nova tem bastante dificuldade nesse ponto. Eu tenho uma difícil. pergunta técnica e pode ser até esotérica, tá? Imagina. Não sei nem se como é que eu vou fazer essa pergunta, tá? A minha pergunta tem a ver com a percepção, tá? Ou seja, quando eu não tenho inflação, a minha percepção que eu tenho mais dinheiro para conseguir, porque eu tenho mais crédito. Mas a gente vê, então, assim, agora terminou o grau de pobreza, mas tu sabe que tudo é uma manipulação de critério. Tô certo nisso? Como é que se faz isso? Hoje é mais difícil, e isso varia muito de momento para momento. Eu lembro, eu não consigo jantar fora como eu jantava um tempo atrás. Toda hora eu jantava. A comida ficou mais cara, ou eu perdi a renda, ou o que aconteceu? Tem vários fatores aí, Por favor, mas tem essa questão, como é que a gente analisa isso? Eu vejo um pouquinho, tem a questão da inflação, tem os índices de inflação oficiais, né? Tem vários, tem IPCA. Oficiais, oficioso? Não, oficiais mesmo, né? Do governo, enfim, IPCA, INPC, tem muitos índices que fazem lá a cesta de produtos e fazem esse cálculo e dizem quanto que está a inflação no Brasil. Sim. Mas tem um conceito que é a inflação pessoal. Então, a minha inflação, a inflação das coisas onde eu gasto, vai ser diferente da tua, vai ser diferente da outra pessoa. Porque daqui a pouco, a minha cesta de produtos não é a que o IPCA faz. Né? Lá em casa, o que mais pesa, por exemplo, reajuste de escola particular, reajuste de plano de saúde. Esses reajustes são pesadíssimos, sempre muito acima da inflação oficial. Então, a nossa inflação depende do em que a gente gasta. Acaba sendo, às vezes, muito maior. E a nossa renda não acompanha necessariamente. Sim, então, dependendo do perfil de gasto da pessoa, a inflação pessoal dela pode ser muito maior que a inflação oficial. Então, não é que a inflação esteja errada, é que ela usa uma cesta de produtos que vale para muita gente, mas a pessoa que sai um pouco fora daquela cesta vai sentir diferente. Então, igual está comentando. Não, eu não consigo mais fazer tantas coisas. Por quê? As coisas da tua cesta de produtos aumentaram mais do que a inflação oficial. Então, sim, na verdade, o que eu percebo é que, de uma forma geral, a gente vê pelos clientes, assim, muitos, por exemplo, servidores públicos, né? Aquelas pessoas que sempre estavam tranquilas, porque tem estabilidade, sempre deu tudo certo, o mês sempre fechou, e de um tempo para cá, eu não consigo mais fazer as mesmas coisas, Débora, eu não fiz nada diferente, eu continuo com a mesma vida e a conta não fecha. E é triste, mas é a realidade. Eu recebi um meme hoje que eu achei sensacional, passei para minha esposa, tá? A Márcia Sinderman, assistente social, deixa eu pegar aqui, Márcia, tá? Que dizia o seguinte, adorei esse meme aqui, ó, e ela escreveu bem assim: o idoso tem direito de andar de graça, o idoso tem direito de pagar meia no cinema ou no teatro, né? Agora ele tem direito de pagar o dobro do plano de saúde. Exatamente. Quanto mais velho, mais caro. Algumas coisas vão ficando realmente bem complicadas, bem pesadas, né? E aí eu digo, a gente tem que colocar foco no que a gente consegue controlar, né? Eu não consigo fazer o plano de saúde não aumentar, eu não consigo mudar o que está posto, eu consigo mudar a maneira que eu lido com aquilo. Então, à medida que eu percebo e eu consigo gerenciar melhor as minhas finanças, para que a minha vida continue uma boa vida, que eu consiga os meus objetivos. Esse é a grande beleza do planejamento financeiro. É a gente conseguir fazer o melhor possível com a renda que eu tenho. Não é, a questão não é ficar rico, a questão não é, né? As pessoas acham que tem uma ideia assim de que planejamento financeiro é para quem está com dívida ou é para quem tem muito dinheiro, que aí precisa de alguém para ajudar. Não, entre uma coisa e outra tem um universo enorme. Eu não preciso nem estar endividado e nem ser muito rico para lidar com dinheiro. Todos nós precisamos. E todos nós podemos aprender e fazer melhor com a renda que eu tenho. O Jaime Lorente, que escreveu, né, A Salvação dos Ricos, nosso querido ADCiano, ele falou comigo fora do ar, né? E aí eu estava comentando com ele falou da casa da praia, eu digo, tu tem casa na praia? Eu digo, não, eu vendi a minha, estou muito feliz que eu vendi, né? E isso eu aprendi com a minha tia, que ela logo foi 50 anos, a primeira moradora de Santa Terezinha, lá nos anos 40, 30, e quando ela vendeu a casa, eu perguntei, tia, não tem saudades da tua casa, né? E ela respondeu assim, não, vendi antes do tsunami.
que vai vir, ou seja, ela criou um mecanismo para dizer assim, ó, não vem com esse papo que quem tem vai se ralar, e eu não quero entrar nesse papo. E aí o Jaime disse assim, que tem um amigo dele que disse o seguinte, eu não tenho casa na praia, eu tenho amigo, é muito melhor ter ir na casa dos amigos do que ter a sua casa. Muito melhor. Né? O negócio é ter amigo. E eu digo uma outra frase, que são os memes, né? Eu acho que em negociação em área financeira, o dito popular tem muito a ver tem muitos ensinamentos. Muitas verdades. Eu digo assim, tu não quer ter problema, não tem amigo. Então por que a gente tem amigo? Para tu aprender com o problema dos outros, sai mais barato que aprender com os teus problemas. Sem dúvida, sem dúvida. Então me fale mais sobre isso, me fale mais sobre os segredos. Que quando a gente fala de bem-estar financeiro, da pessoa estar... Sempre que a gente fala disso, né, que a gente está falando agora, nossa, as coisas estão caras, está difícil, parece que a solução é sempre mais dinheiro, né? Ai, se eu ganhasse mais, quando eu ganhar mais, sempre parece que a solução é essa. Agora, se todo mundo parar para pensar, normalmente, quando a gente começa a trabalhar, no começo de carreira, o salário é ruinzinho, aí eventualmente melhora, e a gente pensa, quando eu ganhar mais, aí minha vida vai ser boa. E aí a gente ganha mais. E aí continua difícil, e a gente ganha mais e continua difícil. Por quê? Porque a gente vai se adaptando e vai melhorando, aumentando o nosso conforto na mesma proporção da nossa renda. E o segredo seria eu viver um pouquinho abaixo, sabe? Faz de conta que o meu aumento não foi tão grande, vou fazer de conta que 10% não era e vou guardar. Se a gente fizesse isso desde que começou, todo mundo, acho que 100 clientes me dizem assim, se eu soubesse isso antes. Mas a gente decide com a informação e com o contexto que a gente está no momento, né? Agora não adianta se arrepender. Gente, tem que pensar daqui para frente. Eu fico com uma inveja com o pessoal que traz o livro, vai sair o livro Mindset, prometo, não sei quando, mas eu quero ver se eu começo já a derreter todo esse conteúdo que a gente vai colocar dentro de um recipiente de um livro, todo o conteúdo que a gente aprende aqui do Mindset. Mas ele colocou um quadro agora, eu pedi para botar. Pode botar o quadro aí das pesquisas que a gente colocou, tá? Então tá aí os dados, tá muito bom. Débora Luft ali, né, com os dados aonde vem, porque nessa época de fake news impacta muito, a gente vê um monte de coisas que não são científicas, então tá ali a fonte, e pode passar essas 4 dimensões, eu acho que, Débora, que podia tu relatar um pouquinho, falar sobre isso. Claro, perfeito. Eu gosto de pensar nessas 4 dimensões porque, assim, uma coisa eu chamo de estado objetivo, que é o quanto a pessoa tem de renda, de reserva financeira, se tem ou não tem, de dívidas, são os números mesmo, tá? Esse é o estado objetivo. A satisfação financeira tem a ver com quanto a pessoa se sente bem nessa situação. E parece para nós que assim, quanto mais dinheiro, mais satisfação. E não é. E não é. Tem gente que aumenta tem muito dinheiro, às vezes aumenta a preocupação. Tem pessoas que têm, por exemplo, a pessoa está numa situação de endividamento, né? O estado objetivo péssimo, né? O pior possível. Mas ela está com uma satisfação financeira maior do que o cara que ganha super bem e está sempre correndo atrás. Por quê? Porque ela já sabe o que ela precisa fazer para resolver, ela já mapeou, ela já entendeu a situação, ela está no controle. Então, o fato de estar no controle dá mais satisfação do que ter dinheiro, entende? É uma coisa psicológica total, tá? É de percepção psicológica mesmo, e os padrão outros, social. As outras, só para fechar os 4 ali, tá? As outras 2 dimensões são onde a gente consegue trabalhar para melhorar as de cá, tá? Eu quero melhorar o estado objetivo, óbvio, né? Eu quero sempre ter uma saúde financeira melhor e eu quero estar mais satisfeito com isso. E como é que eu melhoro isso? Com conhecimento financeiro, né, que é o quê? Que é entender um pouco como funciona, como é a dinâmica do dinheiro, juros, enfim, inflação. Eu tenho que ter um pouco de noção do que precisa ser feito. E o comportamento financeiro, que é o que a gente vem falando desde o início do nosso papo aqui, que é como que eu faço isso no meu dia a dia. Porque muita gente tem o conhecimento financeiro, sabe o que tem que ser feito, mas não consegue. Eu gosto de fazer um paralelo, assim, né, uma comparação. É mais ou menos como a dieta. Sabe como fazer dieta? A gente sabe o que tem que fazer, né?
A gente sabe que tem que né, comer pouco açúcar, né? Nas finanças a gente sabe, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Mas é fácil? Não é fácil, né? Se fosse fácil, seríamos todos ricos, magros, enfim. Não é fácil, porque nós somos humanos e somos altamente influenciados pelas emoções o tempo inteiro, pelo contexto, pela nossa natureza humana imediatista. Então, é tudo meio conspirando contra, né? Não é muito fácil a gente conseguir isso. E aí tem que trabalhar no comportamento, realmente. Débora, eu só botar aqui que sempre é bom fazer, porque o cara está olhando o celular e não está fazendo. Não, mas eu estou olhando o material que ela me passou, tá? Isso é sempre bom deixar, porque dá uma sensação horrível pro Onde outro, é que ele está, né? Ele não está escutando a entrevista, não, eu estou estudando aqui e comparando com o que ela está fazendo. Então, volta e meia a gente tem que mostrar e explicar isso. Mas, Débora, vem aqui essas questões que tu falou da parte psicológica ou satisfação financeira, né? Então tem muita... E o brasileiro, ele ri da desgraça, isso é um perigo. Mas a gente sabe fazer meme das coisas preocupantes, até para aguentar, porque a minha mãe sempre me ensinou, né? A válvula de escape para pressão é o humor. Quebrou uma perna, ainda bem que não são duas, e continua. Tu tem que rir da própria desgraça. Só que ao fazer isso, tu não enfrenta a desgraça, que é importante para tu chegar e dizer assim, basta, deu, parei, tu ter esse comportamento financeiro, né? Então o pessoal, as brincadeiras que o pessoal faz, né? O cara se matou porque devia, né? E o outro diz assim, eu acho que quem tem que se matar é quem emprestou dinheiro para mim, porque não vai receber, né? Então o brasileiro tem muito desse humor trágico, até para saber conviver com um pouquinho sobre isso, para conseguir lidar um pouquinho, mas isso são fugas. São fugas. E então então é engraçado, porque isso depende muito quando tu fala do ambiente familiar, né? Totalmente. Eu posso dar a real sem ser agressivo, mas eu preciso dar a real, mas com afeto, com carinho, porque senão daqui a pouco eu dou uma real, o cara vai traumatizar, ou começa a comparar, filho, por que para o outro tu deu e para mim tu não consegue dar? A gente teve irmãos, né, Débora? Tu teve 4. Agora tu falaste da tua mãe, eu lembrei de uns episódios atrás, eu acho que era a entrevista que tu comentaste, que a tua mãe falou, quanto é que custou a conta da churrascaria? Não, mas com esse valor a gente come a semana inteira. Não, mas a gente está aqui conversando. A gente pode conversar na beira do fogão. Eu achei tão sábio. Olha como é um pouco do... Assim eles conseguiam criar 5 filhos, claro, né? Claro. Porque então, eles criavam mecanismos e a gente... E outra, nos ia desdobrando. E hoje a impressão que eu tenho é que as pessoas estão pouco dispostas a abrir mão das coisas. Não estou falando das churrascarias especificamente, mas abrir mão de alguma coisa. E essa coisa vai ser diferente para cada pessoa. Porque as prioridades de cada um são diferentes. E eu não estou aqui para questionar, para dizer não pode ter um carro caro, não pode isso, não pode aquilo, não pode tomar café fora. Não, que pode tudo, desde que caiba na tua renda. E desde que tu entenda o que tu está então, a consequência abrindo mão, em relação ou não, eu faço essas coisas porque essas coisas são importantes para mim e eu não faço aquelas outras, tudo a gente não vai ter, né? Assim, pouquíssimas pessoas conseguem. Então, o grande lance é a gente fazer essa análise de consciência e entender o que é realmente prioridade para mim, o que é mais importante. Eu estou gastando naquilo que realmente me traz felicidade, naquilo que realmente me completa, né? Porque às vezes a gente falou do humor do brasileiro, né? Às vezes é um pouco Zeca Pagodinho, assim, deixa a vida me levar. E as pessoas vão fazendo o que todo mundo faz. Só que o que todo mundo faz não está dando certo, a gente vê os números ali, né? A gente não pode fazer o que todo mundo faz porque é assim mesmo. A gente tem que começar a tomar o controle e procurar fazer o melhor com o dinheiro da gente. Então, eu sou uma pessoa que digo assim, eu fico muito indignada como as pessoas parcelam com tanta facilidade. E o parcelar em si não é um problema, mas às vezes com um custo muito alto. A pessoa compra lá nas lojas, aí, em qualquer lugar, e o custo normalmente desses parcelamentos são muito altos. E eu digo, o dinheiro da gente já é tão escasso e eu vou ficar pagando juros? Não, eu posso usar muito melhor esse dinheiro se eu planejar. E eu vou dar um exemplo simples aqui que eu uso nos meus treinamentos. Esse teu celular vai durar a vida inteira?
Não, ele dura, ele vai estragar daqui a 2 anos, né? 2 anos ele estraga. É uma coisa engraçada. Por mais que tu cuide ou não, ele estraga em 2 anos. A bateria não funciona. A gente já sabe que o celular não vai durar muito tempo, certo? Então, por que a gente não faz, desde agora, já terminei de pagar o celular, vamos supor que a pessoa comprou parcelado, já terminou de pagar. Por que ela não começa a guardar na caixinha, num investimento qualquer ali, um dinheiro todo mês, para quando ela precisar, ela vai lá e compra à vista, não vai fazer mais parcela? Né? Por que a gente não faz isso? Por que a gente tem tanta facilidade de pagar o boleto que os outros nos impõem e tem tanta dificuldade de pagar o boleto para a gente? Isso não é racional, né? É totalmente emocional. Porque a gente poderia conseguir muito mais coisas com o mesmo dinheiro, entende? Se a gente planejasse. Eu te diria assim, em frente aos números que tu demonstrasse, vai fazer uma terapia financeira, né? É mais ou menos isso que nós estamos dizendo. Não deixa de ser uma terapia financeira o que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque eu estou vivendo isso na prática. E é incrível que o meu mecanismo, né, dentro da metodologia que eu estudo, eu tenho medo do futuro e culpa do passado, né? Eu fico no meu cérebro, então eu tenho que sair dessa engrenagem. Cara, aconteceu agora, não adianta discutir mais. O passado a gente não vai voltar. Agora, medo do futuro também tu vai ter que enfrentar. E o medo, o oposto do medo é a coragem. Existe um exercício muito bacana que eu faço nas empresas, aliás, que eu vi o Álvaro Ângeles, que era do Angeloni, que ele fez isso no setor de compras, né? Ele botou coragem e medo, uma balança. Então o cara tinha que achar a diferença entre uma coisa e outra. Então ele botou uma gangorra realmente, e as pessoas tinham que sentar lá. Quem é o oposto? Vai lá no outro lado da gangorra. Pá. Então ele mostrava as emoções das pessoas que tinham em relação a uma série de questões. O oposto. Toda virtude tem uma contrapartida. Por isso que eu não gosto de chamar de competência. Eu chamo característica. Qual é o uso daquilo que tu precisa ter? Débora, como é que tu faz essa mudança no mindset da família ou da pessoa? Me conta alguns casos, que não dando nomes, mas os que dão certo e os que não dão certo, porque isso é uma outra coisa, gente. Tu vai falar com um cara de vendas, ele sempre vai contar o que deu certo, né? Tá, mas tem horas que não dá certo. Me conta uns que não dão certo também. Que aí aumenta a credibilidade, né? Sim, é que é muito singular e para cada pessoa vai funcionar de uma maneira diferente, tá? Existe toda uma ciência, né, da parte comportamental, de como a gente consegue, chama arquitetura de escolhas, tá? Facilitar que a pessoa faça as escolhas melhores para ela e dificultar as escolhas difíceis, tá? Então, quando aquele teu exemplo, eu parei de usar o cartão de crédito, para ti, naquele momento, foi uma regra simples de seguir e que fez diferença na vida, né? Sim. Tem uma pessoa que nem é minha cliente, ela me segue e ela disse, uma vez eu fiz um vídeo sobre parcelamento de cartão de crédito, por que não parcelar, enfim, eu falo bastante sobre isso, não parcelar, né? E ela disse, Débora, eu só peguei essa uma regra e parei de parcelar as coisas e a minha vida mudou. Né? Para ela foi isso. E para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Para outra pessoa pode ser, sei lá, vai depender um pouco do que é o fraco de cada pessoa, sabe? O fraco daquela pessoa é iFood. Eu compro muito iFood, eu gasto quando eu vejo meu cartão tá cheio de iFood lá, mas é que eu chego cansado e tal. Não. O que eu faço, Débora? Vai depender só da força de vontade, é muito difícil. Então, o que a gente faz, o nome disso nas ciências comportamentais é um nudge, é um jeitinho de facilitar a escolha certa. Então, essa pessoa, por exemplo, que passa a semana pedindo iFood, o que ela pode fazer? Ela pode, no fim de semana, encher a geladeira de coisa gostosa, de coisa boa, mais barata, que está em casa, fácil de fazer durante a semana, tá? Aí sim ela vai descadastrar o iFood. Porque se ela só descadastrar, ela vai pedir para o telefone, ela vai dar um jeito de dar a derrapada dela. Mas se ela tiver à mão outras opções mais fáceis ou tão fáceis quanto e que ela tenha um resultado melhor, ela vai fazer aquilo.
Então, por exemplo, essa pessoa, não é na hora do desespero que ela vai ter que usar toda a força de vontade e não pedir o iFood. Não pediu o iFood, eu não tenho nada na geladeira. Pô, aí pedir para o cara também. Emagrecer, Aí ele não vai dá, né? emagrecer, né? Então, ele tem que pensar fora do momento da decisão emocional, fora do cansaço, sabe? Fora desse momento de, eu mereço. Lá no fim de semana, quando está bem descansado, pensa e já prepara a semana e resolve isso, para quando aconteceu a questão, eu já tenho a solução ali. Então, para cada um vai ser uma coisa, dei um exemplo aqui bem bobinho, mas para Eu cada um vai começo a ser de um rir. jeito, sabe? Eu começo a rir porque, bom, mindset, o pessoal já me conhece, né? Eu linko qualquer coisa com qualquer coisa e aí meu cérebro começa a linkar. E aí eu emagreci, né? Tô mais magro. Eu botei uma prótese no quadril, então o pessoal fica, nossa, como tu tá magro. E às vezes me dá vontade quando eu tô sem dinheiro para comer, de brincar, sabe? Mas não, aí eu digo, não, é porque eu botei uma prótese na verdade, eu não sei por que eu estou mais magro. Uma, porque eu estou comendo menos, Ou provavelmente, melhor, melhor, né? E porque eu cheguei a pesar 115 quilos, eu estou com 95 hoje. Então, baixei 20 quilos. Embora eu tenha uma estrutura grande, não parece. Não parece agora que eu estou mais magro. O pessoal diz, e até porque eu estou mais velho, magro começa a ficar aí as pelancas, né? Então, uma coisa sempre vai causar outra. E é engraçado que tua mente acha que quando estava antigo, quando eu estava gordo, eu estava melhor, né? E isso são falácias da nossa própria mente, né? E eu lembrei de uma interessante, é bom para dar valor. A minha mãe tinha uma frase que sempre quando dava uma coisa errada, e ela dizia assim, né? É bom para dar valor. Então, rasgou meu sapato, né? E a mãe, o que a mãe dizia? É bom para tu dar valor, porque tu não dá valor ao teu sapato. É como quando a gente fica doente, né? É bom para dar valor à saúde. Exatamente. Quando a gente fica bom, a gente fica animado, né? É bom para valor, tá? Então, isso é uma loucura, né? E essa loucura que eu te falei, que a gente vai jogando com esses pensamentos, é assim mesmo, só que aprende o jogo. É isso que tu está dizendo. Eu te ajudo a aprender a jogar esse jogo, a falar sobre isso, dizer onde é que tu está certo e qual a consequência onde tu está errado. E essa questão, eu queria que eu desse uns exemplos, né? Essa questão do controle, sabe? E ter o controle das finanças não significa, então eu vou ter que anotar cada cafezinho e somar toda semana, que chato. Realmente é muito chato. E a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Mas tem técnicas onde a gente não precisa fazer isso, sabia? A gente pode, por exemplo, a gente monta o planejamento, entende quanto custa ali a vida da pessoa, né? O custo fixo não vai mudar nada, aluguel, condomínio, enfim, aquilo vai estar resolvido. Normalmente, onde a pessoa se perde, escorrega, são nos custos variáveis, né? Nas saídas, no supermercado, nas compras, no extra, tá? Vou dar um exemplo aqui, que já funcionou com muitas pessoas. Funciona muito bem eu fazer um controle semanal desses gastos, tá? Porque a gente é muito imediatista, a gente não consegue pensar no mês, né? Quem nunca disse, me sinto rico quando eu recebo o salário e o mês, como é que é? O salário acaba antes do mês, o mês é mais comprido que o salário, na última semana eu estou pobre. Então, pega aquele valor, já sabe mais ou menos quanto vai ter para gastar no mês, no variável, divide por 4 e conta por semana. Então eu tenho X reais para gastar na semana. Porque é muito mais fácil para o nosso cérebro adiar as coisas uma semana do que adiar um mês. Então eu quero comprar uma coisa, mas eu estou no limite do meu. Eu sei quanto eu posso gastar. Tá? E aí eu quero comprar alguma coisa. Mas estou no limite. Vou deixar para a semana que vem. Isso a gente consegue com certa facilidade. Agora, se eu pensar no mês que vem, quer saber? A gente já chuta tudo pro alto e esquece. Então, esse controle semanal funciona para muita gente. Tá? O controle semanal, e aí não é anotar tudo. Como é que eu faço esse controle? Aí vai depender de cada pessoa, tá? Tem gente que vai controlar, eu pago tudo no cartão. Então, dá uma olhadinha na fatura, quantas anda a tua fatura, se é tudo no cartão. Eu pago tudo no Pix. Então, dá uma olhadinha no saldo da tua conta no começo da semana e o saldo no fim da semana, o que caiu ali de descontos fixos, e ver quanto que tinha que estar a tua conta. Meu saldo tinha que estar tanto. E tá acima, então tá tudo bem. Tá abaixo, gastei um pouco demais. Tem que dar, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. Método, um controle fácil para a pessoa
monitorar, entende? Não anotar Uhum. tudo. Ela vai olhar um número, ela vai olhar o saldo da conta uma vez por semana. E ela sabe quanto que tem que ser o saldo da conta uma vez por semana. Se estiver acima, tá bom. Se estiver abaixo, essa semana eu preciso me controlar. Isso de controlar por semana é uma coisa que funciona para muitas pessoas. Eu Muitas lembro pessoas. que nós já estamos há 48 minutos e 30 segundos conversando, só para tu ter uma ideia. Como o número voa e Boa. como a gente coloca aqui. Débora, me diz uma coisa aqui. Eu tô analisando aqui algumas informações e procurando fechar o programa. Qual é o conselho que tu dá para as pessoas, então, que precisam trabalhar que querem falar mais sobre isso, né? Como é que funciona uma consultoria? Quanto custa? Só para a gente ter uma ideia em relação a isso. Tá. A minha consultoria, funciona assim. Eu sempre vou fazer uma primeira conversa gratuita, sem compromisso com a pessoa. Então, me procura, Débora, como é que funciona? Vamos conversar uns 20, 30 minutinhos, porque aí a pessoa me explica qual é o contexto dela. Então, às vezes é um contexto de endividamento, às vezes é um contexto de quero pensar na minha aposentadoria, estou vendo que não vai dar, eu tenho um plano de aposentadoria, eu tenho um plano de previdência, não sei se vai ser suficiente. Enfim, cada um vai vir com uma questão mais importante que está pegando naquele momento. Ou o meu mês não está fechando. Essa é mais comum. Parece a mais simples, mas é a que mais surge. A pessoa vai me falar um pouco do contexto dela, se é casada, se tem pessoas que dependem financeiramente dela, em que ela trabalha, tem tantos fatores aí. Baseado nisso, eu vou montar uma proposta do tipo, olha, a gente vai fazer um pacote de 5, 6 encontros, e a gente vai fazer isso, 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 isso. Eu vou dizer para ela, olha, a gente vai fazer uma fotografia financeira do mês, a gente vai olhar os teus gastos, a gente vai definir um método de controle. Aí, conforme, claro, a situação da pessoa, a proposta vai ser diferente para cada um. Por isso que eu digo, não existe um planejamento financeiro padrão. Faz aí, todo mundo faz igual. Porque para cada pessoa vai ser um pouco diferente. Então, depende um pouco disso, mas sempre tem essa primeira conversa para entender o contexto de cada um. Custa de acordo com a tua possibilidade, o valor hora que tu cobra para isso. Isso, e aí parcela, pagamento, enfim, a gente faz o que Legal. Conforme a pessoa. Bom, gente, estamos encerrando aqui mais um programa. Obrigado, Débora, por teu conhecimento disponibilizado aqui. Esse assunto é um assunto que vem recorrente aí nos pedidos das pessoas dentro do Mindset para conseguir colocar essas questões e vamos trabalhar mais sobre isso, tá? Então, eu queria te agradecer mais uma vez aqui. Essa Deceana, junto com o Felipe Marido, que está aqui acompanhando, que também é um estudioso na área, de engenheiros químicos. Eu sou apaixonado por engenheiros químicos, porque eu admiro a lógica de um engenheiro químico, né? Que entende de muitas coisas que não são só comportamentais. E realmente, no final, todas as nossas emoções são registros químicos. Sim, também. Também, né? Então, a gente está aí fazendo um link sobre a importância, né, dessa experiência que ela tem correlacionada às outras áreas. Gente, chegamos aqui ao fim de mais um Mindset, programa falando sobre dinheiro sem segredos. Vamos trabalhar essa questão. Queria agradecer, então, ao Shopping Total, há mais de 20 anos presente a cada momento, o 7.200, né? Tudo para a sua casa, e ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E a nossa Método Engenharia, que é o nosso patrocinador aqui do Mindset. Grande abraço, obrigado, até semana que vem.